Governo São Tomense aprova o alargamento de prazos de vistos de entrada sem conseguir explicar as suas vantagens objetivas. A polémica lei de alteração do prazo de isenção de vistos de entrada em São Tomé e Príncipe esteve em debate na Assembleia Nacional. É de recordar que o governo pretende alterar unilateral e isoladamente o prazo de isenção de vistos para 180 dias sem qualquer enquadramento no âmbito do processo do reforço da mobilidade no seio da CPLP, que impõe a regra de benefícios mútuos. Como já é do conhecimento público, todos os partidos da oposição se opõem a esta lei, tendo em conta que o governo até a presente data não apresentou quaisquer tipos de argumentos que espelhasse as vantagens do alargamento do prazo de vistos para a economia nacional. Sendo São Tomé e Príncipe um microestado com vulnerabilidades de toda a ordem, a oposição entende que a referida proposta de lei põe em causa a segurança do Estado são-tomense. Vamos ver de seguida alguns argumentos da oposição na sessão parlamentar. Não está nada, mas nada claro o que o governo efetivamente pretende com isso. E vou mais longe para dizer o quê? Repara, meus senhores, que até esse momento, pelo menos o conhecimento que nós temos, os nossos serviços de imigração e fronteira, etc., não têm os instrumentos ainda tão sólidos assim para fazer acompanhamento de cidadãos estrangeiros que estão cá dentro do país isentos de visto durante 6 até 6 meses. Quer dizer, faz um bocado de confusão. Então, o que é que se quer? Se o governo chegar aqui e dizer, olha, os objetivos são esses, os países são esse, nós podemos ponderar e, se for viável, volta-se. Dos vistos que se concedeu dos 15 dias, a estrangeiros aqui, até já se fala de intentonas de golpe de Estado, porque não há controle. Que mecanismo é que o governo terá para controlar a entrada de estrangeiros durante 6 meses nesse pequeno território? Por que o governo não trouxe essa alternativa antes? Somente agora. Mas eu quero perguntar, qual é o objetivo dessa alteração de visto? Qual é o objetivo? O povo vai ganhar com isso? Isso é que nós queremos saber. Coube ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, a defesa desse projeto de lei na Assembleia Nacional. Entretanto, este, infelizmente, não foi capaz de dar as respostas às questões que a oposição política e a sociedade civil têm colocado a respeito dessa alteração da lei, limitando-se a reconhecer algumas das suas desvantagens e afirmando em abstrato que o governo pretende com ela promover o desenvolvimento do país. O decreto do governo é um decreto que é colegial, é uma decisão colegial, porque é do Conselho de Ministros, é um decreto que está submetido à promulgação de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e é um decreto que é suscetível, porque ele tem publicidade, é um decreto que é suscetível de impugnação pública. Por isso aqui não estamos a falar de poderes exorbitantes, poderes anormais. Das receitas das embaixadas, isso nós sabemos quanto é. Custa-nos também um maior reforço do controle e da segurança e custa-nos um risco que não se pode esconder, porque quanto maior for a massa de gente, a probabilidade de que no meio deles haja gente de má fé ou mais gente de má fé, é verdade, é um risco. Por que abrir a fronteira agora? Essa outra questão que eu gostaria de esclarecer aqui é que não se está a abrir agora, quer dizer, não se está a abrir agora. Eu estou a dizer que isso faz parte tudo de uma estratégia de desenvolvimento do país que tem a ver com o reforço da amizade, mas tem a ver com o reforço do turismo, tem a ver com a criação das condições, tem a ver com um conjunto, eu diria, uma constelação de coisas que permita que o país seja um país mais atrativo, mais aberto, mais transparente também.
Os santomenses e os partidos políticos da oposição desconfiam que o primeiro-ministro Patrício Trovoada pretenda com essa lei criar condições para a introdução de cidadãos estrangeiros em São Tomé durante o período de campanha eleitoral, com a finalidade de criar desordem pública, pondo em causa o bom funcionamento do ato eleitoral e facilitando a fraude eleitoral. A oposição política tem acusado Patrício Trovoada de ter sido o orquestrador das duas alegadas tentativas de golpe de Estado com fins eleitorais e acredita que ele pretende desencadear uma terceira tentativa de maior envergadura com a finalidade de amedrontar a população, estimular a abstenção eleitoral e condicionar a ação política dos partidos concorrentes. É de lembrar que os partidos da oposição estiveram em audiência com o Presidente da República, ao qual solicitaram o veto dessa lei de alargamento dos prazos dos vistos de entrada. Estamos apreensivos pelo contexto atual. Nós estamos num contexto em que estamos a 2 meses das eleições e nós queremos perceber o porquê dessa iniciativa, uma vez que dentro de 2 meses haverá eleições e não há garantias nenhumas de que esse governo continue no poder. Portanto, para nós é uma afronta e nós viemos cá manifestar, portanto, a nossa apreensão ao Presidente e pedi-lhe que ele, portanto, utilize a sua magistratura de influência no sentido de não permitir que isto aconteça. Nós não vemos razão objetiva para isto, sobretudo neste momento. Não é de forma nenhuma oportuna. Por outro lado, é uma questão profunda que briga com a soberania, é uma questão de cidadania, requer um debate, um diálogo profundo com todos os atores, envolvendo todos os cidadãos. Portanto, por isso mesmo nós quisemos manifestar esta preocupação. Por outro lado, o quadro atual é deveras preocupante. Há questões que brigam com a imagem do país, e este país depende muito do exterior, das cooperações, mas tem também relações com a própria paz social. Nós precisamos de paz. Paz é a nossa imagem de marca, é o nosso maior património e é preciso preservá-lo. Abrirmos as fronteiras quando outros países, nas vésperas das eleições, pelo contrário, fecham as suas fronteiras. Nós estamos perante um diploma, uma alteração do diploma, em que os estrangeiros tinham 15 dias de permanência sem vistos e que agora poderiam passar a ter 180 dias. Isto preocupa bastante a UDD, pois que estamos em véspera de eleições, razão pela qual, para além dessa situação, também discutimos com o Presidente a necessidade de convidar-se atempadamente observadores internacionais que possam estar presentes e poder validar essas eleições que esperamos sejam efetivamente justas, transparentes e que possam ser feitas num clima de paz, serenidade e segurança. Primeiro é que não existe algum exemplo a nível planetário. Seríamos sui generis nesse aspecto e estranho na medida que não é comum e, sobretudo, custos-benefícios. Nós saímos aliviados, porque o Presidente parece estar na sintonia, na mesma linha de pensamento em relação a nós,
uma vez que também não vê realmente a importância para o país, tanto de uma lei que tenha esse teor, tanto uma vez que essa lei fere tanto a segurança dos santomenses. Tal como já era de esperar, num cenário idêntico ao da aprovação do novo fuso horário, o ADI aprovou sozinho a sua proposta de lei, que desta forma entra na longa lista de aberrações a eliminar pela oposição caso vença as eleições de 7 de outubro.